Fala família Cruz Maltina, sejam todos muito bem-vindos aqui ao canal Sociedade Malta, direto do Nordeste, para a gente falar sobre o nosso gigante, o nosso clube de regatas, Vasco da Gama. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre essa zorra total que se tornou o nosso Vasco dentro e fora de campo, com declarações aí de atletas como Castanho, Andrei, com declarações em coletiva do técnico interino Alexandre Gracelli, né? E será que o Ricardo Sá já está na corda bamba? Será que com 2 meses de trabalho já é alvo aí de uma possível demissão? Vamos falar também sobre a situação de Benítez, que parece estar cada vez mais distante do Vasco, e também vamos falar sobre um possível diretor de futebol, Assis, irmão de Ronaldinho Gaúcho, que pode estar pintando como diretor de futebol do próximo presidente do Vasco, né? Isso tudo logo após a vinheta, mas antes de tudo, ó, corre aí, deixa seu like, se gostar do vídeo, se puder, se inscreva, não paga nada, ativa aí o sininho de notificações para que o YouTube sempre te avise quando surgir um vídeo novo nosso, e também compartilha, traz a galera para conhecer aqui o nosso conteúdo, valeu? Então depois da vinheta, mais sobre esses conteúdos. E esquecendo de te avisar, ó, você agora pode se tornar um membro aqui do canal, membro Sócio Malta. Basta clicar aí nesse botãozinho, seja membro e participe aqui do clube de benefícios do canal, com descontos em compra de produtos oficiais do canal. Nós também vamos ter sorteios de produtos oficiais do Vasco para os membros do canal. Tem também participação em lives, nome aqui ao final dos vídeos, enfim, uma série de benefícios que você pode estar participando aqui. Basta clicar nesse botão e depois disso correr na comunidade, que lá vai estar o link do grupo de WhatsApp dos membros do canal, beleza? Sem enrolação, partindo aqui para as notícias. Realmente o time do Vasco está uma zorra completa, né? Dentro de campo, um time sem comando, com um desempenho pífio, né? Até agora, Ricardo Sapinto está com 36% de aproveitamento, tem 2 meses de trabalho, é verdade, muito recente, mas realmente chegou no momento em que precisa apresentar resultados. Isso não era novidade para ele, né? E aí o Ricardo Sapinto está com esses 36% de aproveitamento e já está pressionado pela diretoria do clube, né? São aí 2 vitórias apenas, 5 empates e 3 derrotas. E isso já faz pesar aí uma pressão enorme em cima do técnico português. Outra coisa que pesa, além dos resultados, né? Se vitória, se empate, se derrota, é a forma que o time vem jogando. É um time que recentemente melhorou um pouquinho na defesa, mas nesse último jogo tomou gol à beça, né? Tomou 4 gols de um time como o Ceará, que não vencia 9 jogos. O que passa a preocupar, porque o Vasco é um time que oscila demais, né? Não consegue engrenar uma sequência de vitórias, é um time apático, é um time que realmente tem que se descobrir o que está acontecendo com o elenco do Vasco. E aí, pior, né? O comando técnico do Vasco também passa por uma apatia, uma falta de atitude, porque aí vem o técnico Gracelli ao final do jogo dar uma coletiva na Vasco TV e enfatizar, né, algumas coisas curiosas, né? Colocou lá em algumas perguntas, a gente falou numa live hoje de manhã no Café com o Gigante aqui do canal, que ele tinha um plano contra o Ceará, né, que vinha de um jogo praticamente para contra-atacar. Foi cedido espaço exatamente nesse aspecto, é tão importante em relação à equipe do Ceará, que é uma equipe perigosa. Eu não vejo esse perigo todo do Ceará. 9 jogos sem vencer, é um time que veio para São Januário para jogar nos erros do Vasco, e o Vasco, infelizmente, é isso, erra demais, é um meio campo que não consegue jogar bola, é um time que de fato passa a ser alvo fácil, né, quando é pressionado, erra demais, os jogadores são tecnicamente muito abaixo, né, do próprio nível do Brasileirão. Não à toa o Vasco está na 17ª colocação, e o que me assusta é a declaração do Gracelli em relação ao comando técnico. A decisão em campo não foi dele, ele diz aqui: a decisão não é minha, é uma decisão de equipe. Todos sabem que o comando é do Mister Sapinto. É esse o comando para
o 11 inicial, é esse o comando para substituições, e a gente cumpre aquilo que é determinado. Falou ele sobre a questão da escalação, sobre não ter aproveitado alguns jogadores, sobre as substituições. Então, peraí, que tipo de técnico tem sido o Gracelli na ausência do técnico Ricardo Sapinto? É apenas um cumpridor de orientações, de determinações, né? Cadê o perfil de um técnico que veio da base e que de fato conquistou bons resultados com a base? Então o Vasco virou isso, né? Virou realmente um campo onde ninguém consegue trabalhar de forma independente, porque o Ricardo Sapinto então não esteve à beira do campo com Covid, mas comandou o time de casa, é isso? Uma pouca vergonha, né? E aí, eu queria escutar do Ricardo Sapinto se isso é verdade, cara. Porque se for, cadê a ética, né? Se você está afastado e você está isolado, você não pode participar da rotina do time, você não está treinando o time durante 10 dias, quem tem que escalar o time é quem está lá acompanhando o desempenho do jogador, acompanhando como é que está o desenvolver físico de cada atleta, o entendimento tático para aquela partida. E aí? É o Ricardo Sapinto que está lá de casa, da casa dele, acompanhando o time. Aí dá no que dá. Um time apático, um time sem comando, um time que não tem liderança dentro nem fora. O presidente que não aparece para dar uma coletiva, para explicar para a torcida o que está acontecendo. Por que tem jogador como o Castan, jogadores, né, como o Castan e o Andrei, que vem a público falar que está tudo errado, que tem gente que não está dando sangue, que precisa sangrar, como o Andrei disse em entrevista, né, que a partida foi para esquecer, que tem que sangrar. Ao final dos 4-1 aí, né, o Castan falou: eu como capitão do time digo que esse foi um dos piores tempos que tive aqui dentro, falou o Castan no intervalo, né? O Castan chegou a citar ainda o seguinte: a nossa equipe não está bem, acho que agora é o momento de cada um olhar para si. Eu como capitão do time digo que esse foi um dos piores tempos que eu tive aqui dentro. Então é assumir a responsabilidade sem querer acusar quem está errado e quem não está. É cada um olhar para si e tentar melhorar para o segundo tempo. Isso a gente já estava perdendo por 2-0. Peraí, cara, então vamos lá. Quem é que está fazendo o corpo mole? Quem é que não está dando o melhor de si? Quem é que está atrapalhando os demais jogadores do elenco? Que está trazendo e puxando esse time para baixo? Tem que dar os nomes. É preciso que a gente entenda quem está fazendo mal. Vimos aí recentemente a torcida do Galo cobrando o Marrone, que estava numa balada, em pleno momento de Covid, onde os jogadores do Atlético estão lá, numa baixa total, por conta do coronavírus. E o que está acontecendo no Vasco? O Castan, como líder, como capitão, deveria vir a público dar uma satisfação para o sócio torcedor, para o torcedor vascaíno. É inaceitável esse tipo de comportamento, porque quando cair, meu irmão, cai todo mundo. Não cai só aqueles que estavam fazendo corpo mole, não. Cai todo o elenco, toda a comissão, cai o clube, cai o presidente. Então, é hora de dar nome aos bois, né? E para piorar, o Andrei, ao final do jogo, enfatiza, né, que o jogo é para esquecer, acha que tem que tomar vergonha na cara. Tem jogador aí que ainda não entendeu a grandeza do Vasco da Gama. Se tiver, dá os nomes, cara. Não pode estar passando por isso que a gente está passando. O Vasco é muito grande. Perder de 4-1 em casa tem que doer na gente, tem que sangrar. A palavra é essa, sangrar. Quem veste a camisa tem que dar a alma, correr e dar o coração. Temos que botar a cabeça no travesseiro, pensar no que está fazendo de errado, porque
Não está certo perder de 4-1 dentro de casa para o Ceará. Tem que assumir as responsabilidades, colocar a cara a tapa. Agora é hora de esquecer o que a gente fez hoje, porque foi um resultado pífio. Agora é pensar na Sul-Americana. Tem uma decisão quinta-feira contra o Defensa e Justiça. E temos pouco tempo para recuperar e batalhar e trabalhar. É dormir hoje sofrendo por essa derrota feia em casa e melhorar na quinta-feira, porque o futebol nos dá essa oportunidade de melhorar 2 dias depois. Cara, isso aqui é para ser cobrado do Andrei pelo presidente, pelo diretor de futebol, pelo vice-presidente de futebol, o seu José Luiz Moreira. Pô, quem é que está fazendo corpo mole? Quem é que não está sendo responsável? Porque assim, olha, perder um jogo e dizer que no jogo que vem vai se recuperar, não recupera, cara. Esses 3 pontos de agora vai fazer falta. Ou vocês acham que vão ganhar do Grêmio lá dentro da arena facilmente? Devolver os 4-1 do Ceará contra o Grêmio. É isso? Porque o saldo de gols do jogo contra o Ceará, que nós tínhamos, 3-0 no primeiro turno, foi embora, cara. Pegamos 3 gols aí de diferença. Conseguiram tomar o placar. Tomaram o saldo de gols de volta. E aí fica esse negócio, enquanto tiver jogo, a esperança. Isso é mentira, cara. Se continuar com essa postura, vai dar no próximo jogo a mesma coisa. Contra o Caracas jogamos mal, ganhamos com o gol do Thiago Reis. No jogo de volta, lá em Caracas, jogamos mal a beça. Fomos até Goiânia, só não perdemos do Goiás por um milagre do Fernando Miguel. Enfrentamos o Fortaleza, não perdemos do Fortaleza por sorte. Passamos o jogo inteiro acuados. Enfrentamos o Defensa e Justiça na Argentina, não saímos derrotados por sorte, porque todos os gols estavam impedidos. Tomamos 4 gols, se não estiver enganado. Contra o São Paulo, o Vasco deixou de jogar no segundo tempo, passou a ser um jogo de um time só. E agora contra o Ceará, um time apático. O time parece que estava jogando 5 jogos durante a semana, todo mundo morto, todo mundo desatento. Outra coisa que incomoda bastante é a desatenção desse time. Enfim, mas para o vídeo não ficar longo mais do que já está, né? A gente vai falar sobre essa situação do Benítez, que é outro descaso, é outra situação que preocupa bastante. O Alexandre Campelo chegou a noticiar em outubro que já tinha acertado a situação do Benítez e que faltava dar as garantias. A diretoria do Independente ficou contente com a situação. O Vasco passou naquela ocasião a prometer pagar realmente os 22 milhões de reais, aquilo que o Independente estava pedindo por 60% dos direitos do Benítez. E o que faltaria seria a entrada, que salvo engano seria de 50% desse valor, e o restante seria pago em 2 parcelas em 2021. O Vasco ficou de conseguir as garantias, o presidente veio a público noticiar isso. Era interessante para o Campelo falar sobre isso, porque estava em pleno processo eleitoral, em plena campanha, e depois que perdeu, que deu uma coletiva, falou que isso, a partir de então, seria uma decisão conjunta com o próximo presidente do Vasco, porque envolviam valores que seriam divididos. É uma brincadeira com o torcedor, não é, cara? Quer dizer que para negociar salários e direito de imagem, para dividir isso em 12 meses, o Campelo não precisou conversar com o próximo presidente para decidir sobre isso. Aí, para comprar um atleta que faz falta pra caramba no time do Vasco, onde o Vasco não consegue criar nada na ausência do Benítez, e aí o Vasco passa por esse sofrimento. E aí o Independente já entendeu o cenário, e o diretor de futebol do Independente falou que vai começar a negociar o Benítez com outros clubes. E aí outros clubes do Brasil já começam
a se movimentar. O Palmeiras já tinha sondado o Benítez, tem interesse no atleta e pode, numa situação como essa, se aproveitar dessa fragilidade do Vasco, porque nem o presidente Campelo, que é o atual, resolve a parada e não deixa que o próximo presidente, que inclusive que já conversou com os agentes do Benítez, deu as garantias de que vai contratar, nem o Campelo contrata e nem deixa os outros resolverem, né? Há tempo, até porque o Benítez tem contrato com o Vasco até o final do mês de dezembro, mas o Vasco tem que fazer a opção de compra até o dia 15 de dezembro. E pelo andar da carruagem, como o Campelo não quer fazer a transição, está esperando aí, acho que uma chuva de canivetes para ver se resolve a situação toda e dá uma reviravolta em relação às eleições do Vasco, o Campelo não quer fazer a transição até dia 15 de janeiro. É brincadeira isso, cara. Não se pensa no clube, não se pensa no torcedor. É revoltante. Quer dizer que a gente precisa de solução fora de campo para que dentro de campo a gente consiga ter as melhores condições. E quem pode resolver não o faz por vaidade, por birra, por egoísmo, cambada. Eu não vou completar, né? Vocês entenderam, né? E aí, por se falar de um novo presidente, o Leven, segundo o Fábio Azevedo, pode ter como diretor de futebol o Assis, irmão do Ronaldinho Gaúcho, né? Essa informação ela é dada pelo Fábio Azevedo, que diz o seguinte: não se assustem, né, se o Assis pintar como diretor de futebol do Vasco. Não será surpresa se o Assis, irmão de R10, assumir como diretor de futebol do Vasco caso Levenciano seja presidente. Assis apresentou Fábio Cordella, que será uma espécie de diretor internacional de negócios do Vasco, e trouxe o fundo de investimento. Aguardemos, escreveu o Fábio Azevedo, né? Ronaldinho Gaúcho e Assis são duas figuras que têm pintado aí no mundo do futebol de forma mais polêmica, né? Eu fico até um pouco dividido em relação a isso, porque eu preciso saber qual vai ser a contribuição do Assis olhando para o futebol, porque fora de campo, né, tem sido realmente mais ligado a notícias ruins do que qualquer outra coisa. Qual seria o benefício do Assis no projeto do Leven, né? Então, como o Fábio Azevedo diz, aguardemos. Mas eu queria saber, deixe seu comentário aqui, você acha que o Assis, irmão do Ronaldinho Gaúcho, pode agregar alguma coisa ao Vasco? Em que? Seria em contratações? Seria numa relação para trazer investimentos, investidores? Então, quero saber a sua opinião, né? E aí o Vasco vai a campo nessa quinta-feira pela Sul-Americana, né, precisando avançar para as quartas de final. Pelo aspecto financeiro, é um jogo importante porque o Vasco pode garantir aí outra premiação milionária nas quartas de final. Mas eu vou lhe confessar algo. Se é para a gente se classificar para as quartas de final, para a gente continuar não vencendo na competição brasileira, no Campeonato Brasileiro, onde a última vitória foi na 8ª rodada em São Januário, a última vitória em casa, né? Foi na 8ª rodada contra o Atlético Paranaense com um gol do Germancano. Se é pra gente brigar no Campeonato Brasileiro, por isso que a gente vem brigando, eu prefiro que o Vasco se concentre só no Campeonato Brasileiro. É melhor. Já vimos o Palmeiras em 2012 ganhar a Copa do Brasil e ser rebaixado no Campeonato Brasileiro. O Juventude passou por isso, foi campeão da Copa do Brasil e foi rebaixado do Brasileirão. Então, esqueçam Sul-Americana. Se a gente ganhar, excelente, mas eu quero olhar para o brasileiro, porque o torcedor vascaíno não aguenta um quarto rebaixamento, o clube não vai aguentar. Isso vai comprometer o nosso 2021, o nosso 2022, o nosso 2023. E não é isso que precisamos. Precisamos de um clube que fique na Série A, que possa ter um ano de 2021 anos-luz do que foi esse 2020, porque a torcida do Vasco não aguenta mais esse vexame, essa falta de compromisso com o clube e com o torcedor. Então esse foi o vídeo de hoje. A gente te agradece aí pela atenção, tá?
Fica com Deus e até mais.